Nós estamos felizes porque nós estamos no melhor lugar, aonde nós podemos sentir a presença de Deus. E nós sabemos que todos que caminham ao encontro de Deus jamais vai voltar para suas casas da mesma forma, vai sair daqui abençoado. Eu quero ler uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 7. E depois de concluir esse discurso perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo... Irmãos, me perdoa. Depois de entrar em Cafarnaum, todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum um servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, e estava doente, moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe anciões judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno-lhe de que conceda isso, porque ama a nossa nação. Ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando estava chegando perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e digo a outro, vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo Jesus, maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel tem achado tanta fé. Eu tinha posto aqui, e acabei lendo o texto errado, mas o texto que eu tinha estudado hoje nesta manhã para dar uma palavra é sobre o filho da viúva de Naim, e assim nós vamos fazer sobre a direção do Espírito Santo de Deus, amém? E eu vou ler aqui o texto também do filho da viúva de Naim. E aconteceu depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão, e ela disse: não chores. E ele disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Meus queridos, voltando no texto atrás aqui, no primeiro em que li, nós vemos que Jesus, ele faz uma cura pela fé daquele centurião que manda os seus pessoais que trabalham para ele ir ao encontro de Jesus. Mas quando Jesus já está a caminho, ele manda um outro ancião voltar e dizer para Jesus de que ele não era digno de que Jesus entrasse sobre a sua casa. Mas ele pediu que Jesus desse uma ordem e o seu servo seria curado. E assim Jesus o fez, e Jesus ainda disse: nem em Israel achei homem de tamanha fé. Então Jesus deu ordem, e quando aqueles servos do centurião chegaram na casa dele, o seu servo já estava curado. E creio que no cair da tarde, como Jesus é onisciente, os seus discípulos devem ter perguntado: Senhor, o que vamos fazer no amanhã?
Eu creio que Jesus deve ter respondido para os seus discípulos: nós já temos o lugar certo, o endereço certo para onde nós vamos. E a Bíblia nos fala que da cidade de Cafarnaum até a cidade de Naim é como 34, 35 quilômetros. E também ficava a 10 quilômetros da cidade de Nazaré. Agora você pode imaginar comigo, no cair da tarde, Jesus sai com seus discípulos e com uma grande multidão, porque ele já sabia que ele tinha que chegar naquele lugar no momento certo. E vindo aqui agora para a história desta mulher. Esta mulher já estava fazendo este trajeto de enterrar um ente querido pela segunda vez. A Bíblia nos fala que ela era viúva. Então ela já tinha feito este trajeto para enterrar o seu marido. E pela segunda vez a morte abateu sobre a sua casa, matando seu filho. Só que desta vez, aquela mulher, ela não só estava perdendo o seu filho, o seu único ente querido que ela tinha, mas com aquele jovem também ia ser enterrado todas as suas esperanças, todos os seus planos. Porque aquela mulher já era viúva e tinha somente um filho, e ela tinha depositado no seu filho todas as suas esperanças. E quando chega o momento em que aquela mulher, junto com aquele cortejo da morte, está saindo daquela cidade para enterrar o seu filho, ela não esperava que Jesus, o cortejo da vida, aquele que determina a vida, aquele que pode todas as coisas, ele estava entrando e indo de encontro àquele cortejo que estava saindo. E Jesus, no meio da multidão, ele reconhece aquela mulher. E ele move-se de íntima compaixão de ver a situação daquela mulher. Então ele toca naquele esquife. E aqueles que estavam levando parou. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta. E aquele jovem levantou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E nós vemos que no final deste trajeto, onde estava direcionado este cortejo, estava um coveiro com a cova aberta para enterrar aquele jovem. Mas eu quero simbolizar aqui que o coveiro simboliza o diabo, a morte, que vem para enterrar os seus planos. Mas quando Jesus chega, ele muda a história, porque ele tem poder para mudar a sua história, porque ele tem poder de mudar, ele tem poder de ressuscitar. E foi isso que ele fez na vida daquele jovem. Ressuscitou aquele jovem, ressuscitou os sonhos daquela mulher que estava também sendo enterrado. Meus queridos, e eu quero dizer que esse mesmo Jesus, ele está aqui hoje nesta noite. E quando você tem um encontro com Jesus, você não vai voltar para sua casa da mesma forma. Ele muda a sua história. Você que saiu da sua casa deixando um problema, se você crer hoje nesta noite, você vai voltar para sua casa. Quando você chegar no teu lar, o problema já foi retirado da sua vida, do seu lar. Deus já fez a obra, porque Ele é o nome que pode todas as coisas, porque Ele deixou o seu trono de glória e de majestade, e Ele veio a este mundo para nos trazer a paz, para nos trazer a salvação. E é isso, eu agradeço a oportunidade.